Cara, se você clicou nesse vídeo, provavelmente tem uma dúvida que não sai da sua cabeça. Será que as redes sociais estão, de alguma forma, me deixando mais burro, mais lento, mais desfocado? E olha, muita gente vai discordar disso de cara. Vai falar que é exagero, drama, coisa de gente nostálgica. Mas e se eu te disser que talvez o problema não seja você? Que talvez o seu cérebro esteja sendo treinado, todos os dias, sem você perceber? A verdade é que, depois de cada grande revolução da humanidade, tudo muda. A forma como a gente vive, como a gente se relaciona e, principalmente, como a gente pensa. E as redes sociais não são exceção. Sim, elas trouxeram coisas absurdamente boas. Informação rápida, conexão, oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, criaram um ambiente onde sua atenção virou produto. Um mundo onde cada swipe é uma aposta, cada vídeo uma recompensa, e seu cérebro, um jogador dentro de um cassino invisível. E talvez o mais assustador de tudo é que as novas gerações já nasceram dentro disso, crescendo em um fluxo infinito de estímulos, cada vez mais rápidos, cada vez mais intensos. E aí eu te pergunto, isso está moldando uma geração mais inteligente ou uma geração que simplesmente não consegue parar para pensar? Mas antes da gente continuar, se inscreve aqui no canal. De verdade! O MedTudo ainda é pequeno, e se você não fizer isso agora, provavelmente o algoritmo não vai te mostrar os próximos vídeos. E se você está aqui, é porque você não é qualquer pessoa. Você quer entender, questionar, ir além do superficial. Então já se inscreve, porque aqui a gente mede tudo sobre a medicina. Agora vamos direto ao ponto. Você já pegou o celular só por 5 minutos e quando percebeu, já tinha passado 1 hora? Isso não é falta de disciplina. Isso é design. Essas plataformas são construídas com base em um dos mecanismos mais poderosos do cérebro humano, o sistema de recompensa. E aqui entra a dopamina. Mas calma. Dopamina não é prazer, como muita gente pensa. Ela é expectativa. É o que faz você querer continuar. É o que te empurra pro próximo vídeo, pro próximo swipe, pro próximo estímulo. E é aqui que o jogo começa. Porque o que prende você não é só a recompensa. É a incerteza. Você nunca sabe se o próximo vídeo vai ser incrível ou só mais um qualquer. E esse padrão, recompensa rápida mais imprevisível, é exatamente o mesmo usado em cassinos. Máquinas caça-níquel. Cada sweep é uma aposta. E quando você ganha, quando aparece algo interessante, seu cérebro libera dopamina. E aprende, vale a pena continuar. Agora imagina isso, centenas de vezes por dia. Todos os dias. O que acontece com o seu cérebro? Ele começa a se adaptar. Só que não para melhor. Ele começa a perder a tolerância ao tédio. Atividades normais, como ler um livro, estudar, assistir algo mais longo, começam a parecer insuportavelmente lentas. Não porque elas mudaram, mas porque você mudou. Seu cérebro foi condicionado a funcionar em picos curtos de estímulo. Isso tem até nome: atenção fragmentada. É quando você não consegue sustentar foco por muito tempo, porque sua mente foi treinada para trocar de estímulo o tempo todo. E agora vem um ponto importante. Isso não significa que redes sociais causam transtornos como tá. Mas elas podem sim imitar sintomas. Ou até piorar dificuldades de atenção que já existiam. E isso explica porque tanta gente hoje sente que não consegue mais ler como antes, não consegue estudar, não consegue nem terminar um filme sem pegar o celular e aí surge aquela sensação: eu tô ficando mais burro. Mas a resposta real é outra. Você não tá ficando mais burro. Você tá sendo treinado para não focar. Agora respira. Porque isso aqui não é permanente. O cérebro tem uma coisa absurda chamada neuroplasticidade. Ele muda. Mas isso vale para os dois lados. Assim como ele se adapta ao estímulo rápido, ele também pode reaprender a focar. E é aqui que entra o que muita gente chama de detox de dopamina.
Mas calma, não é sobre zerar dopamina. Isso nem faz sentido biologicamente. O que você precisa é reduzir estímulos de alta recompensa. Dar espaço para o seu cérebro recalibrar. Pensa assim: se você come açúcar o tempo todo, uma fruta parece sem graça. Mas depois de um tempo sem açúcar, a fruta volta a ter gosto. Com o cérebro é a mesma coisa. Então aqui vai um plano simples, prático e realista. Primeiro, evita começar o dia no celular. Os primeiros 20 minutos do seu dia moldam o resto. Se você começa com um estímulo rápido, seu cérebro já entra nesse ritmo. Segundo, cria blocos de foco. Começa com pouco. 10, 15 minutos, sem interrupção. Sem celular. Sem troca de aba. Terceiro, aceita o tédio. Sim, aceitar. Porque é no tédio que o cérebro se reorganiza, que a atenção se reconstrói, que você volta a ter controle. E agora eu quero saber de você. Você sente que seu foco piorou? Você consegue ficar 10 minutos sem pegar o celular? Comenta aqui. Porque isso aqui não é só um vídeo. É um experimento coletivo. E se esse conteúdo fez sentido para você, manda para alguém que vive preso no scroll infinito. Porque talvez essa pessoa nem perceba o que está acontecendo com ela. E se você quer entender mais sobre como o seu cérebro funciona, fica por aqui. Porque aqui no Mede Tudo, a gente mede tudo sobre a medicina.